aqui para a gente falar. Então, vamos começar aqui a segunda parte da aula. Gente, assim, eu estou passando o conteúdo aqui para vocês, que está gravando, e o que acontece? Às vezes a gente conta uns casos aqui em particular, né? Eu conto os casos aqui do escritório para elucidar, né? Para dar os exemplos. Então, nesses exemplos aí, eu já estou também antecipando alguns slides, né? Que a gente está passando aqui. Então, a gente está falando de cano e vazamento, muitas coisas eu já falei. O principal de tudo, né? Eu vou dar a palavra aqui. O principal de tudo é identificar o vazamento. É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Então, não adianta sair acusando quem é, qual é o problema. E quem identifica vazamento é um profissional, né, gente? Quem é que cuida de cano, de cano de prédio, sabe onde é o vazamento? Quem é? É a deletizadora, é a empresa de desentupimento, é o caça-vazamento. Ou tem um cara com o caça-vazamento, ele vai com aquele aparelhinho assim, ele acha onde está o vazamento. É o engenheiro, é o arquiteto, é o síndico ou é o zelador? Quem é que identifica corretamente um vazamento? Quem vocês acham que é? A empresa especializada, né? Tem que ver com relação a isso. Então, no caso, por exemplo, se está entupido, eu vou ter que chamar a desentupidora, não pode ser. Então, Eu fiz essa pergunta para pegar vocês mesmo. Por quê? Às vezes, tem empresas que vendem coisas que não é algo confiável, tá? Caça-vazamento, desentupidor, às vezes eles até acham o vazamento, eles mexem com o desentupimento, né? Mas é o engenheiro e o arquiteto, né, gente? É quem constrói prédio, é quem sabe por onde o cano passa, sabe por que entupiu. Quando você vai fazer uma perícia, o perito não vai chamar lá um encanador, né? Por mais que o encanador ali ele trabalhe há muitos anos, então esses dois. Tem empresas que têm esses profissionais, então eles fazem um laudo, uma análise, aí é diferente, né? Às vezes vai um técnico lá, leva o relatório, o engenheiro assina. Então, tomem cuidado com empresas de caça-vazamento, que às vezes tem empresas que são boas, que realmente localiza, é mais econômico, mas se o negócio for mais profundo, né, tiver que fazer uma intervenção, abrir uma parede, às vezes você tem que localizar, você tem que quebrar para abrir, né? E aí, pode quebrar, pode abrir? João, manda ver a pergunta, e a minha próxima pergunta é, pode quebrar o apartamento? E se a pessoa não autorizar quebrar o apartamento? Preciso explicar isso para vocês. olha, eu tenho duas perguntas a fazer, professor. A primeira é referente a uma situação de entupimento que ocorreu aqui no condomínio e só foi em uma aprumada, tá? Então, uma aprumada que é a aprumada de final 2 e ocorreu, são 15 andares, ocorreu no 7º andar, tá? Então, ou seja, ali no 7º andar parou e o 7º andar começou a entrar água, né? Entrar água de esgoto. Tá? E daí eu tive que chamar, né, uma empresa que é para poder tentar desentupir, porque provavelmente deveria ser aprumada de esgoto que estava entupido. E logo de imediato, assim que eles colocaram, acharam tem um cano que sai da unidade desse 7º andar, sai, e vai se encontrar com a aprumada, que é responsabilidade do condomínio, certo? Um pouco mais abaixo, né, que aqui é a aprumada, e aqui é o cano do apartamento. Um pouco mais abaixo, tinha uma sacola de supermercado. E uma coisa assim, a sacola, ela desceu e ela ficou com a boca para cima. E ela ficou presa, porque como tem encanamento de ferro, ela ficou presa. E a água que vinha do esgoto parava dentro da sacola, enchia a sacola e transbordava. E aí voltava para o 7º andar. Então, eu não pude provar se realmente foi da unidade do 7º andar que jogou a sacola. Então, a pergunta vem agora, estou correto em cobrar, porque na verdade não foi a primeira vez, então aconteceu em outras unidades, né, na mesma aprumada. Eu mandei desobstruir, veio lá tirar a sacola, depois outra vez era um pano, a última vez foi a sacola, a primeira vez foi um pano e tal. Então eu fiz um rateio só para o final
2 dessa aprumada, para que todos ali pagassem, já que eu não sabia se era sétimo, se depois era o segundo que teve o problema. Então, eu percebi que jogaram lá. Então, alguém jogou. Pode ser que tenha vindo do 15º andar e ela desceu e parou com a boca aberta. E aí, eu fiz isso. Agora, sabendo que na convenção diz que os rateios são feitos pela fração ideal. Então, todos. Agora, estou correto se eu fiz só para aquele final, aquela aprumada? Eu entendo que sim, porque, afinal de contas, você identificou qual foi a aprumada que deu o problema, e se veio o saco, só pode ter vindo daquela aprumada, de modo que os outros condôminos da outra aprumada, do outro ramal ali, impossível o saco ir para lá daqueles condôminos. Assim, tudo nesse mundo aí de problemas é provas, tá, João? Então, assim, vai se documentando, quando abre lá o cano, você vê o saco de lixo, tira uma foto, pede para a empresa fazer um laudo, paga por isso, às vezes eles, a empresa faz laudo, não faz, às vezes paga lá mais R$1.000, vê se acerta com a empresa, às vezes vale a pena, entendeu? A empresa faz um laudo, registra, porque assim, você tem que provar lá na frente, e aquilo que foi feito ali foi a causa, e não foi o condomínio. E aí eu já aproveito para explicar para vocês, como está aqui no slide, as redes de prumadas, como a gente tem falado, vertical, né? O que vem assim vertical, geralmente a responsabilidade é do condomínio, que é aquelas tubulações maiores, né? Da construção. Quando ela vira ramal, que ela começa a ramificar, que nem raiz, né? Horizontalmente, aí a gente entende que a responsabilidade é do apartamento, porque já é o cano que está lá no apartamento. Aí o cara vai reformar o banheiro, o cano é dele, entendeu? Aí ele vai lá e contrata alguém, que é aquele exemplo que eu estava dando, parece que o apartamento está bonitinho, mas o pedreiro lá, que ele contratou, não fez com a RT, sabe? Aquela aula que a gente teve semana passada, essa semana ainda. E aí ele fez aquela burrada lá, o ralo, não fez direito, colocou o piso, e aí quando abre você vê que o problema está naquela, não colou direito. Gente, o que mais eu vejo assim, quando o de baixo abre, você abre de baixo para cima, né? A gente vê bastante isso. Aí você vê ali onde é o gotejamento, onde é o problema. E aí vira aquela briga. Não fui eu, foi o condomínio e tal. Então, assim, eu tenho um condomínio que tá nessa briga. A gente mandou um engenheiro. O engenheiro. Deixa eu contar esse caso rapidinho? Pode, Rose? Dá para segurar? Cadê a mão? Sim, claro. Opa, tô sem câmera. Tranquilo. Então, vai lá. Esse caso aqui foi o seguinte, ó. Tinham 2 apartamentos em cima do outro, e o de cima tinha rejuntado o banheiro e tal, e o de baixo é sempre uma advogada. Eita, nós, esses meus amigos advogados, meus colegas, são os que mais me dão dor de cabeça, né? Mas tudo bem. Aí ela era o inquilino que tinha embaixo, enfim, a gente foi investigar. O de cima, a gente não sabia se era o do lado direito, porque são 4, né? 2 em cima, 2 embaixo. Então, como tá tudo interligado, sabe? Às vezes tem prédio que é assim, são 4 apartamentos interligados na tubulação. Então, você não sabe se é o final 1, 2, ou o final 3, 4, sei lá. E aí a gente pegou autorização, mandei notificação para os proprietários, não vai abrir, se abrir vai ter que fechar. Eu falei, gente, calma, a gente vai investigar. Mandamos um engenheiro lá, pagamos um engenheiro, ele colocou um negócio térmico lá para ver, não, vai ter que abrir, faz o teste, coloca um líquido, vê onde sai a água, sabe, coloca um corante. Eles têm vários testes. Aí ele falou, vai ter que quebrar. Dito e feito, quebrou o apartamento, ela tinha acabado de fazer o banheiro. Aí ele pegou, falou aqui, ó, sinais de umidade, tá vendo? Aqui que estava o problema. Moral da história, documentou tudo, fez o laudo, fechou, nós pagamos, o condomínio pagou para quebrar e contratou uma empresa para refazer, entendeu? Deixou bonitinho. A síndica forneceu para o inquilino o banheiro lá do zelador, da casa do zelador, porque vocês têm que pensar nisso. Vai ter que quebrar, a pessoa vai ficar sem usar o banheiro. Então, vocês têm que pensar em acomodar essa pessoa provisoriamente, uma semana. Tem um período de cura, que tem que secar, entendeu? O cimento lá e tal. Enfim, é um transtorno, né? A obra é transtorno. E aí, a gente notificou todo mundo. Teve uma imobiliária que não deixou abrir. A imobiliária, que era o que a gente queria quebrar para investigar, ela falou, não vai abrir, não autorizo. A gente não abriu. Então, a gente foi por eliminação. Se a gente abrir aqui, for aqui e parar o vazamento, era aqui. E aí o engenheiro falou assim para mim, Alexandre, é 6 meses a cura. Se daqui 6 meses não tiver mais umidade, nada, era lá mesmo. Então a gente aguardou 6 meses. Passou 6 meses, que foi na metade do ano passado, chegou janeiro desse ano, tá tudo bem? Resolveu o problema?
Então, aquela imobiliária que não deixou a gente abrir, ela estava certa, entendeu? Bom, moral da história. A advogada, que é desse apartamento que a gente abriu, não quer pagar. Falou que não... Aí começa a inventar um monte de desculpa. Eu vou entrar com uma ação na justiça agora, provando que eu fiz um laudo, entendeu, João? Eu tenho tudo documentado. Assim, o ideal é fazer a perícia na hora, entendeu? É entrar com uma ação, notificar todo mundo e fazer uma perícia tudo na hora. Já quebrar, o perito não quebra, você tem que ir lá abrir e tal. Mas quando a gente não consegue fazer isso, a gente antecipa essa prova. Vamos lá, tem juiz que aceita, tem juiz que não aceita, mas é uma prova. Às vezes o perito vai analisar aquelas imagens, entendeu? Porque ele não vai lá e quebrar de novo, entendeu? Acabou o vazamento, ele vai fazer o quê lá? Então ele vai analisar as imagens. Se as imagens do laudo estiver bem feitinho, ele vai falar, com certeza foi aqui mesmo, entendeu? Então, assim, é para provar para vocês que às vezes é difícil e você não pode entrar no apartamento da pessoa sem autorização. Então a gente tem que fazer uma notificação, tem que agendar, tem que deixar tudo organizado, tem que dar condições da pessoa, tem que isolar, tem que tirar os móveis com cuidado, tem que pintar, tem que garantir, tem que acompanhar com alguém para não sumir nada. É um transtorno. E eu vou falar para vocês, o condomínio, se for omisso, pode vir a responder, como no primeiro exemplo que eu dei, do outro caso que eu tive que transbordou, lembra que eu falei? Desculpa. E aí é isso, gente. É obra, é problema. Então, João, vai guardando o documento, vão se documentando, vai notificando a propriedade. Aí, se você notificar, na pior das hipóteses, se a pessoa não deixar entrar, você entra com ação na justiça e fala, juiz, estou querendo fazer uma reforma, investigar. Primeiro tem que investigar. E aquela pessoa não deixa. Aí o juiz manda, ela autoriza, entendeu? É o que dá para fazer. Chega lá, Rose. Eu queria tirar uma dúvida do seguinte: imagina um prédio que existe, que tem um apartamento que é grande, que tem uma cobertura e uma varanda bastante ampla, tá? Que não tem cobertura nela, é aberta ao ar livre. E nessa varanda, que é enfim, colhe muita água de chuva, que teoricamente é de todo prédio, vamos dizer, porém não é uma área comum, é uma área individual, é dentro do apartamento. Porém, está apresentando uma série de problemas, tanto da questão do... Como é que fala? O recolhimento dessa água, então, os ralos, canos, não estão dando vazão, assim como um vazamento para a unidade inferior, para 2 unidades inferiores. Aí, está existindo uma conversa sobre o assunto, porque, apesar dos canos serem horizontais, no sentido, o cano que recolhe a água da chuva, essa laje é uma laje que é a laje do condomínio, seria o teto do condomínio, e em cima dessa laje tem uma impermeabilização e um piso usado pelo apartamento, né? Porque é uma área que não é comum, é uma área dentro de um apartamento. Porém, ela recolhe muita chuva, porque é uma área muito grande, né? Nesses casos, não sei se você já teve algum caso parecido, o condomínio entraria com alguma coisa, ou isso é só do apartamento por ser uma área que não é comum a todos, é uma área privada, né? Entendi. Olha, eu ainda não veio uma pergunta que eu não vi, viu? Essa eu já vi. Assim, eu tenho um caso desse condomínio que é uma loja, e aí tem uma laje, e aí depois vem o residencial. A laje, ela fica para fora, assim, sabe, da rua, é um pedacinho, a maquininha, é uma lajezinha em cima da loja, não tem apartamento em cima. Aí depois vem o prédio assim, sobe, né? É um negócio assim, ó. Eu vou fazer com a minha mão. Então aqui é a lajezinha, que é o prédio, então o telhado do prédio está mais para cima aqui, e aqui é a laje da loja embaixo. E aí a gente ficou nessa dúvida se era área comum a laje, se era da loja, que estava em cima da loja, ou era área comum fachada, né?
E, por incrível que pareça, aquela laje ali, e tem um detalhe, a loja, ela tá aqui, um quadradão assim, o meio, a metade da laje para cá e metade da laje era fechada. Então, a gente chegou à conclusão que essa metade para cá era condomínio, né? E daqui para cá era loja exclusivamente. Coisa de louco, né? Às vezes, você tem que pegar a planta, você tem que ver com o engenheiro, você tem que ver o que fala o memorial descritivo, você tem que investigar. De alguém é aquilo ali, é que nem fosso de elevador, é do condomínio. Tem algumas, às vezes, quando eles constroem um prédio, às vezes eles identificam todas as áreas comuns e as privativas, né? Mas às vezes dá essa confusão mesmo. Assim, Rose, a gente tem que investigar para saber primeiro quem é o responsável. Não dá para falar assim de pronto, mas se for a laje do condomínio, então a manutenção é do condomínio. Se for do morador, é do morador. E às vezes eu vou além. Às vezes, Rose, vale mais a pena você enfrentar esse problema, abraçar essa responsabilidade, porque às vezes você quer o melhor, né? Imagina, você manda o cara fazer, ele não faz. Faz o rateio aí, faz a laje, arruma o negócio, é pro bem de todos, né? De repente você explica, ela fala, gente, a gente não consegue identificar direito, mas já me orientaram que é do condomínio, então eu vou fazer, acabou. Porque, assim, eu não esperaria dar vazamento, dar entupimento nos outros apartamentos, porque aí é pior, aí vocês vão gastar mais. Então, às vezes, vale a pena, às vezes, o condomínio arcar com essa despesa agora, para lá na frente não ficar maior. Mas tem que investigar se realmente é do condomínio, se não é. Se é do condomínio, o condomínio faz. Às vezes tem área de circulação, é que a área comum é de todos, né? Eu fico pensando, mas como é que o cara usa de forma privativa? Mas, enfim, mas pode ser comum mesmo. Tem que saber a quem pertence aquela área, não tem jeito. Tá? É uma resposta meia sabonete, mas é para mim para dar uma ideia por onde você vai, tá? Porque às vezes tem briga, sabe? A coluna aqui, o caninho aqui, a junção e não sei o quê. E eu já tive engenheiro que falou bobagem. Uma vez um engenheiro falou, é do condomínio. Eu falei, como assim do condomínio? Aí eu comecei a questionar ele e tal, e procurar. Ele falou, não, pensando bem, realmente. Às vezes eles falam assim, sem né, por achômetro. Eu falei, não, tem que ver a planta, tem que ver onde está o negócio, onde começa, né? Complicado. Tem um caso em Praia Grande, que estão me contratando porque é uma loja embaixo e tem uma tubulação que desce, mas é uns prédios antigos e é umas coisas meio... Olha, prédio antigo, pelo amor de Deus, é tudo esquisito. E mistura, sabe, assim? Deus do céu. Mas, assim, o que eu quero falar para vocês, contratem pessoas para investigar, para fazer o levantamento, fazer laudo, porque aí vocês vão se dar bem, porque vocês estão investigando, estão indo atrás e tomam as medidas que tem que tomar, tá bom? Olha, sobre vazamento, cano, origem, né? Identificar a origem, acho que eu já falei tudo. Material de revestimento, alguém me perguntou, eu já falei, você tem que fazer o seguinte, material de revestimento. Vou dar a palavra já, Marisa. Se você substitui a parede da pessoa, e a parede da pessoa era uma parede com um tipo de porcelanato, um piso, sei lá, você tem que substituir o padrão, tá? Aquilo que era do prédio. Alexandre, eu tenho que recompor aquilo que a pessoa fez no apartamento? Em tese, não. Você tem que devolver o apartamento no modo originário. Então, se era parede, você tem que devolver na parede branca do jeito que era. Se o piso era em cimento, vai devolver em cimento. Mas, sabe que no direito é assim, né? Não é uma exatas. Então, tem entendimento de juízes que acham que você tem que devolver no mesmo padrão da pessoa. Então, se ela fez uma parede bem, né, diferente, se ela fez um piso ali, você tem que devolver aquele material, o mesmo material que a pessoa que ela teve um prejuízo, entendeu? Se foi você que causou esse dano. O que não pode é o seguinte, a pessoa tem uma parede cravejada de diamante. Pô, pera lá, né? Então, azar o dela. Eu falo isso, gente, dá uma confusão, porque às vezes a pessoa coloca um armário atrás de uma parede que tem uma coluna. Por que ela foi colocar ali aquele armário planejado? Ali era o local que ela menos tinha que usar, e ela usou. E aí você imagina indenizar um planejado e, enfim, é complicado. Mas eu recomendo bom senso, negociar. Não, o cara não vai aproveitar e fazer a reforma do apartamento. É isso que eu queria falar para vocês. Tem muito condômino espertinho que quer aproveitar a situação. Agora ele vai reformar minha casa inteira. Aí começa falando um monte de coisa. Não é esse abuso, tá, gente? Cuidado. A justiça não tolera abusos. A indenização é estritamente o que você precisa, tá? Condomínio não é banco, não está rasgando dinheiro, né? Então, tomem cuidado. Não que banco rasgue dinheiro, ele rasga o nosso dinheiro, no caso, né? Tô brincando. Mas quer dizer assim, quem tem muita grana, né? Então, é isso, tá bom?
Podemos parar com o vazamento? Vamos para a garagem? Já aproveitar e emendar uma coisa? Não? Ah, não, peraí, tem a senhora Marilza. Fala, senhora Marilza, desculpa. Eu tenho um caso para contar. Quando eu recebi um apartamento há 3 anos, vai fazer 4 anos agora. E no segundo mês que eu estava morando, eu coloquei roupa na máquina, não tinha colocado móveis ainda planejado, e saí com meu esposo. Quando eu voltei, o apartamento estava todo alagado. Todo alagado. Coisas assim de uns 5 centímetros de água que já estava descendo na escada. E aí eu me desesperei, né? Não tinha muita coisa ainda no apartamento. E aí eu chamei a construtora, né? Porque estava na garantia ainda. E eles vieram, olharam e disseram que não era. A água da máquina voltou toda, as 3 águas, das 3 batidas da água, retornou para o apartamento. E eu fiquei no prejuízo, porque a construtora disse que não cabia a ela, porque não era culpa dela. E aí se passaram algum tempo, agora está surgindo que com os outros apartamentos de cima. Então, quer dizer, na verdade, eu fiquei com prejuízo, mas era realmente coisa da construtora. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, quase que passa batido isso, né? E eu tenho que falar. O prazo da garantia construtiva, 5 anos. Qual é o prazo que a construtora tem para responder? 5 anos. Só que tem um detalhe aí. 5 anos é a partir do momento que você conhece o problema. Então, um exemplo. Você comprou um apartamento, você está 10 anos morando no apartamento, ok? Depois de 10 anos, estourou um negócio lá, é construtivo. Estava oculto. Sabe problemas ocultos? Estava lá um probleminha, só que ele só foi se manifestar depois. Se o problema se manifesta depois, ele estava escondido, você tem visão raio-x, assim, você enxerga a parede? Não. É só o que é aparente. Sei lá, você comprou um apartamento e já tinha uma goteira. Aí você tem 5 anos para reclamar, que você está vendo a goteira ali, né? Não adianta você falar, oh, eu não sabia. Pô, 5 anos você convive com a goteira? Agora, se é uma coisa oculta, escondida, que você não sabia, um cano desencaixado, sabe? Assim, foi acumulando, aí chegou uma hora que estourou, né? Um exemplo. Não, alguns exemplos assim. Então, você tem aquilo que chama de vício oculto. Então, ele se manifesta só quando aparece. Então, cuidado com o prazo de garantia construtiva, que ele vai embora. Mas tem a questão do vício oculto. E outra coisa, o condomínio também tem que ficar de olho no seguro, tá? Porque tem algumas situações em que o condomínio vai pagar e a seguradora pode ir lá e pumba. A gente vai ter aula de seguro, tá? Mas já dando uma pincelada no prazo de garantia. Construtiva, tá? Você move uma ação contra a construtora. O condomínio também move ação contra a construtora, das áreas comuns, entendeu? Então, preste atenção nesse prazo. Pode esquecer de falar, ainda bem que foi a pergunta da Marilza me fez eu lembrar também. Então, no seu caso, Marilza, eu acho que foi a sua máquina, né? Pelo que você falou, e teve a questão com a construtora, você tem que ver se não foi problema seu. Se foi problema construtivo, a construtora tem que te... Aquele cano que cai de lavar, que é dobrado assim, então a maioria do pessoal tá trocando e não tá tendo problema, mas eu tive um problema construtivo, né? Pode ser, né? Tem que fazer uma investigação, tem que chamar um profissional para ele investigar, ele vai ver as plantas, vai ver aquele dimensionamento do cano, porque assim, a construtora, ela faz duas coisas erradas. Ou ela economiza no material, não compra material de boa qualidade. Sabe por quê, gente? Uma construção, você compra uma casa para durar quanto tempo? Para durar 1 ano, 5 anos. Você compra uma casa para durar uma vida, né? 50 anos. Tem casas na Europa tem casas que tem mais de 100 anos na Europa. Então, assim, é o material, né? A durabilidade do material. Ou o material é vagabundo, ela economizou no material, ou o material é bom, mas a mão de obra lascou. O cara tinha um produto bom e encaixou errado lá. É uma coisa ou outra, tá? Ou é falta de manutenção do síndico, ou é o cara que jogou o saco no exemplo que o João deu, né? Aí a culpa foi do morador que é porcão, né? Joga tudo pela privada. Não pode jogar na privada, né? Na tubulação. Mas, como está acontecendo isso, a mesma coisa que aconteceu. Então, o seu síndico tem que... ele tinha que dar uma geral, né, Marisa? Eu já falei para você trazer ele aqui para o curso. Tô brincando. Fazer uma inscrição compulsória, né? Porque assim, né, gente, tá prejudicando os condôminos, eles estão fazendo reclamação e o síndico não está tomando providência. Às vezes, se é um assunto que aflige vários condôminos, já está na hora do síndico começar a fazer um mutirão aí para ajudar, né, gente? Ou você quer tomar 5 processos? Não é melhor você já resolver internamente? Vestir a camisa? Pera lá, vamos achar um profissional, vamos processar. O condomínio pode encampar um problema dos condôminos e processar a consultora? Pode, ele gasta com advogado, ele contrata o engenheiro, é para o bem comum, né?
Essa é a obrigação do síndico, zelar pelo patrimônio. A gente leu esse artigo, lembra? O síndico é responsável por zelar pela manutenção e o bem-estar dos condôminos. Está escrito lá no começo da apostila, lá. Obrigações do síndico. Pega lá, obrigações do síndico. Zelar. Então, esse síndico aí não é do condomínio da Marisa. Estou falando de outro síndico. Pronto. Vai. Obrigada. Nem fala nome, nada aqui, para não ter problema. Mais alguém? Eu acho que abaixou a mão, então. Gente, os problemas que tem vazamento, essas coisas, vamos consultar uns profissionais para identificar, mas vocês estão no caminho certo, tá bom? Eu quero, se não der para passar todo o conteúdo da aula de hoje, eu não vou correr muito, não. Eu acho que é importante a gente responder as dúvidas, né? De repente a gente completa no comecinho da próxima aula, tá bom? Vamos sem muita correria, né? Acho que é legal, a gente está num tempo legal, então eu vou administrando aqui. Vamos falar de vaga de garagem? Agora vai, hein? Agora vamos para as vagas. Eu quero falar de vaga de garagem, mas eu quero compartilhar a internet aqui, ó. Eu quero compartilhar a minha tela no Google. Será que é essa daqui? Eu vou compartilhar minha tela toda, que ainda estou apanhando aqui. Vamos lá, desculpa. Eu vou entrar aqui no Google novamente. Se tiver alguma propaganda aqui, eu peço já desculpas para vocês, tá? Tomar uma aguinha. Eu vou abrir aqui algumas imagens na internet para falar de vagas de prédio, vagas apertadas, né? Então, vamos lá. Vocês estão vendo essas imagens aí? Sim ou não? Estão dormindo? Vocês estão vendo essas imagens? Alguém fale, por favor? Estão grandes, aqui dá para enxergar. Agora eu não olho mais para vocês, olho só para minha tela do computador. Então, vamos lá. A gente está falando de problemas... Obrigado, viu, Hernani? Valeu. A gente está falando de problemas aqui de vagas de garagem. Então, quais são os problemas que tem vagas de garagem de prédios? Esses problemas aqui, ó. Esse carro aqui, coitado, como é que ele vai entrar? Tá vendo aqui, ó? Esse carro aqui, ele quer manobrar para dentro e ele vai pegar na pontinha desse carro. O carro ele faz uma curva para entrar, ele não é um quadradinho, né? Não é um guindaste que pega o carro e põe ele aqui. Ele vem de helicóptero, né? E pousa aqui. Não. Ele tem que fazer esse movimento. Essa vaga aqui, ó. Como é que o cara vai entrar por aqui? Ele tem que até virar o vidrinho, tá vendo? Olha essa mulher aqui, coitada. Se a pessoa é um pouquinho mais... Tá que nem eu aqui, um pouquinho mais gordinho. Aí não passa, né? Então, assim, tem que fazer malabarismo. Olha o cara aqui saindo por cima. Aqui, quando eu clico aqui, fica maior. Ó, o cara aqui saindo pelo... O cara tá saindo pelo teto, ó. Olha só, que situação, hein? Olha essa outra imagem aqui, ó. Imagens, assim, de condomínios que você vem e coloca, né? Então, parece que dá para sair, mas se esse daqui come vaga, tá vendo esse daqui, ó? Vocês estão vendo esse mouse? Aqui, ó, ele tá comendo vaga. Ele chegou muito pertinho, ele tinha que parar certinho, né? Um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, bem no meio. Ele entrou, assim, preguiçoso, né? Do jeito que ele entrou, ele saiu do carro. Aí, se esse cara aqui vem para o lado, ele lascou, né? Porque esse aqui vai ficar preso, né? Se ele come vaga, ele empurra, e esse daqui come vaga e empurra, esse coitado aqui não entra. Tá me entendendo? Ou se ele entra, ele não sai, né? Ó, fica numa... Ó, esse aqui, ó, tá comendo vaga, ó. Aqui embaixo dá para ver que ele veio muito para cá e o outro muito para cá. Esse aqui é uma caminhonete, carro grande, uma vaga pequena, né? Eu tô falando dos problemas, daqui a pouco nós vamos falar soluções para os problemas. Isso daqui, gente, é pallets. Isso aqui chama pallets. O que acontece? Você pega o carro, empurra com a mão. Primeiro você entra com ele, como se estivesse trocando óleo, né? Quem troca óleo, assim, de carro, vai nesses lugares, ou vai o carro subir, sabe? É difícil, mas dá para entrar. Você entra aqui, mira, entra, aí você empurra com a mão. Você pega a mão e empurra o carro assim, na porta, na lateral, ele vai assim, aqui é um dominó. Você empurra, é um joguinho, né? E ele não bate no carro do lado, porque tem uma trava que ele vai até lá. Então, e esse aqui é por cima, tá vendo? Tem um negócio que sobe o carro, aí vem outro e encaixa. Isso aqui são pallets, tá? Chama pallets e... Isso aqui é para garagem, ó. Isso aqui é melhor. É garagem que eu não tô fazendo propaganda, tá? É só vídeos da internet. Então, o cara vem e aí você com o elevador aqui puxa, entendeu? Então, são soluções para prédios onde você não tem espaço com a garagem. Eu indico muito isso daqui, os pallets. Isso aqui dá medo, né? Tem gente que fala, meu Deus, eu não sou louco de colocar meu carro aqui. Mas o outro eu já vi. Eu já vi esse sistema de empurrar, né? Aqui não é, aqui é um... Vamos ver se eu vejo mais coisas, a gente já começa a falar. Eu quero ver casos com problema. Olha isso aqui, ó.
não é uma garagem, mas só para dar um exemplo, um carro grande e um carro pequeno, um Fusca e um bem grandão aqui do lado, né? Existem vagas de garagem, ó, de 2,5 metros, tem outras que tem uma metragem diferente. O que é isso aqui? É norma técnica? Legal. Aqui, ó, que eu queria mostrar para acessibilidade, ó. Vaga de acessibilidade tem que ter essa abertura, né? Para o cadeirante poder sair. Como é que ele vai sair aqui eu já tive um caso assim. Vou falar de tudo, tá? Só estou passando aqui e a gente começa a falar. Deixa eu ver se tem mais coisa. De problemas de vagas. Legal, né? Pela internet fica legal, né? Porque a gente mostra as imagens. Às vezes eu fico falando, a aula fica chata só falando. Bicicletário, a gente vai falar de bicicletários, ó, locais para colocar as bicicletas, ó, local apropriado, não fica no meio dos carros. Tem gente que empurra o carro, põe a bicicleta. É legal fazer bicicletário em garagem, ó, pegar os espaços que dá para colocar bicicleta sem atrapalhar. Tá, ó, eles pegaram uma vaga, tá vendo aqui? Ó, era uma vaga. Eles colocaram as bicicletas tudo aqui, tá? Então aqui deve ter sido uma boa solução. Tá legal, das bikes. Essa vaga aqui, como eu falo, do cadeirante, né? Tem que, quando tem prédio assim que é aberto, vocês vão ver isso daqui, ó. Vai fazer propaganda, deixa eu voltar. Vocês vão ver essas imagens assim, da pintada no chão. E aí? A vaga, a gente vai falar de acessibilidade daqui a pouco, né? Só tem que ter uma vaga, né? Ih, tem tanta coisa. Carro grande, vaga pequena. Bom, eu acho que eu já falei dos principais problemas aqui. Agora vai aparecer umas propagandinhas. Agora vamos lá. Vamos para os probleminhas. Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela. Legal. Vocês entenderam o abacaxi? Então, vamos lá. Vocês sabem que tem 2 tipos de vagas, né? Deixa eu mostrar o slide para vocês, da apostila. Basicamente, são 2 tipos de vagas. Uma vaga exclusiva, né? O que é a vaga exclusiva, né? Só para vocês entenderem. O cidadão comprou a vaga, né? Ele foi lá e comprou. Ele comprou o apartamento e queria uma vaga para ele, uma vaga privativa. Ele paga IPTU da vaga, tá? Tem matrícula. É um pedacinho de chão que é dele. Ninguém não entra em rodízio, ele comprou, é dele. Mas ele não tem carro. E daí? O problema é dele. Ele comprou, tá pagando. Paga até IPTU. Então tem a vaga exclusiva ou privativa e tem a vaga comum. Basicamente são essas duas. A vaga comum ou coletiva é a que tem na maioria dos prédios. Vocês já viram assim na convenção de vocês? Você tem direito, você tem o seu apartamento, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, com direito a uma vaga na garagem. Você já viu isso escrito? Quando vem escrito assim, com direito a uma vaga na garagem, ele não fala qual é o local da vaga. Às vezes até fala no primeiro subsolo, segundo, terceiro, mas não fala exatamente aonde. Às vezes a vaga está até... tem números lá no seu prédio, né? Número 1, 2, 3, 4, mas aquela lá não necessariamente é a sua. Porque quando o cara entregou o prédio, ele entregou e deve ter feito um sorteio ali provisório para já ir alocando as pessoas. Então, o apartamento do 1 foi para 1, 2 foi para 2, ou ele já trouxe um negócio assim. Mas a vaga é coletiva, né? Então, não é uma vaga, aquela vaga é do condomínio. É que você está fazendo um sistema que a pessoa tem direito, tem que ter. Tem casos que tem condomínio que tem mais prédio, mais apartamento do que vaga. Tem condomínio que o problema qual que é? Tem um extintor lá, as vagas prejudicadas, né? Não estava lá nas imagens, mas vaga prejudicada é aquela que tem uma pilastra, né? Então, às vezes, o cara vai manobrar, o problema não é o carro, o problema é uma pilastra, né? Tem umas situações, assim, absurdas, tá? Então, quando você se depara com uma situação dessa, o que você faz, né? Quando você tem problemas nas vagas, de dimensionar, de escrever. Vocês estão aí ou estão dormindo, hein? Tá todo mundo aí? Sim, estamos ouvindo aí. Vamos lá, hein? Tô de olho, hoje eu tô de olho, hein? Ó. Estamos te ouvindo. Ó, você falou que existe 2 tipos de vaga de garagem, aqui está falando que existem 3 na apostila. Na apostila tem uma subdivisão que é uma vaga, ela mencionada, né? Às vezes a convenção ela menciona, entendeu? Ela menciona na área comum, dá a impressão que é uma vaga privativa, mas não é. E a coletiva, as duas são coletivas, é uma subdivisão, né? Eu vi isso na apostila também, quando montei o slide eu vi isso. É que assim, tem alguns doutrinadores que fazem subdivisões, sabe? Às vezes você compra uns livros que parece que existem 5 tipos de vaga, né? Você fala, nossa, eu nem sabia que existia tantos tipos. São subdivisões. É porque tem cada coisa em condomínio, Marli,
que, por exemplo, às vezes vem uma identificação, né? Às vezes aparece uma certa identificação, mas não necessariamente a metragem bate, né? Problema de vaga é problema também construtivo. Eu posso contar um caos? Que eu também já vou respondendo. Acho que vocês adoram os causos do... Ó, eu tive um caso aqui em São Paulo, né, na Heitor Penteado ali. É um condomínio da Heitor Penteado. Oi, Marilza. Posso... Oi, faz a pergunta, eu já conto meu caso. Desculpa, eu tô no celular e caiu da... Relaxa. Eu tive um caso em São Paulo que foi o seguinte. Era um condomínio da década de 70, tá? Em que a construtora entregou menos vaga do que apartamentos e também vagas prejudicadas. Pilastra, umas coisas esquisitas. E o que é pior, quando ela entregou, ela colocava uma plaquinha na parede, vaga apartamento 1, 2, 3. Ela identificou os apartamentos, né, na época, década de 70. Muitos anos a pessoa naquela vaga. Um belo dia, deu problema. O síndico me procurou. Ninguém tocava nesse assunto, tá? Só para vocês saberem. Passou uns 3 síndicos. Ninguém quis saber desse assunto. Aí eu fui numa assembleia, numa reunião, primeiro. Aí a primeira coisa que eu falei, eu vou ver a convenção de vocês. Aí tinha um monte de moradores, uns senhores antigos, sabe? E ele falou assim, a minha vaga é aquela, eu tenho um papel que fala que é aquela. Aí eu virei para ele e falei, você tá errado. A sua vaga não é aquela. Ele queria me bater na reunião, tá? Ele falou, nossa, eu quase que apanhei naquele dia. E eu falei, eu vou provar para vocês que tá errado. Por quê? Às vezes vocês compram um imóvel de um corretor e o corretor coloca lá, vaga 3. O corretor escreve o documento, né? O compromisso de compra e venda. Às vezes passa com um advogado, da imobiliária, enfim. E aí você compra, certo que você tinha aquela vaga. Quando você chega no cartório de imóveis, que é onde está a discriminação das vagas, a planta, tá tudo, você descobre que você não tinha uma vaga. Surpresa! Você comprou gato por lebre. Então, gente, essas coisas acontecem, e muito no Brasil. E aí eu falei pro cara, papel aceita tudo. Se o cara colocar aí que você tem 10 vagas, você pagou por 10 vagas, problema teu. Tem um outro caso de um outro condomínio que a gente vai entrar com a ação, que o cara vendeu 2 vagas pro condomínio, na verdade ele tinha direito a uma, tá? Então tem N situações. Bom, eu fui no cartório, investiguei, verifiquei que as vagas eram coletivas. Na verdade, esse prédio era assim, eles tinham direito a vagas naquele subsolo. Então, determinados apartamentos ia colocar no subsolo 1, outros apartamentos no subsolo 2 e outros no subsolo 3. Era isso. Só que virou a festa do caqui, sabe assim? Cada um, com o tempo, começou a colocar num lugar diferente. E aí deu problema, porque uma pessoa processou o condomínio, falando que a vaga dela era aquela, porque na matrícula falava, era naquele subsolo, entendeu? Eu fui com a advogada lá, até virou amiga da gente, e a gente fez a perícia. Foi uma perícia maravilhosa. O perito também ficou nervoso comigo, mas eu fiz o perito ir no cartório, né? Eu fui no cartório primeiro, e aí depois ele também entendeu o que eu queria dizer. E o laudo saiu do nosso jeito mesmo, porque era um problema construtivo. E já tinha passado 5 anos, tá? Que é a década de 70, né? E você tá vendo o que você tá comprando, não é um vício oculto. E aí, moral da história, a nossa sorte é que esse condomínio, muita gente ali na Heitor Penteado, ali perto do metrô, e todo mundo hoje usa bicicleta, então não é que tinha problema de falta de carros hoje. Hoje ninguém usa mais carro, né? Usa Uber, usa aplicativos, né? Eu falei propaganda aqui sem querer. Então, assim, mas existe esse problema. Eu tive um outro na Vila Prudente que deram um transtorno, nunca tinha vaga. Por que nunca tinha vaga? Porque as pessoas alugavam as vagas. Olha esse problema. O prédio, sei lá, tinha 400 unidades e só tinha 200 vagas, no prédio, sabe assim? E aconteceu uma situação horrorosa. A pessoa tinha um carro e uma pessoa lá dentro tinha 2 carros. Essa pessoa que tinha 2 carros, ela alugava 2 vagas e deixava o carro lá. E essa pessoa que não tinha carro, colocava o carro na rua. Que tinha um carro, só colocava o carro na rua. Quer dizer, um condomínio com 2 carros lá dentro e um condomínio com carro na rua. Olha que situação esdrúxula. Sabe como é que eu acabei com essa brincadeira? Eu cheguei na assembleia, estava lotado aquele dia. Foi uma assembleia que durou 4 horas, num sábado. E aí eu peguei a matrícula, peguei os documentos do condomínio para analisar e eu falei, surpresa, são vagas coletivas. As vagas não são privativas, você não pode alugar vaga. Ixi, teve gente que quis me matar lá.
A gente fez uma notificação, avisou, não vai ser assim, você vai ter, mas eu vou rescindir o meu contrato. Já tinha gente que ganhava dinheiro com isso, entendeu? Era uma renda. Eu falei, não pode, a vaga é do condomínio. O que a gente vai fazer? A gente vai acabar com as vagas alugadas, e aí, o que aconteceu? Quando acabou com as vagas alugadas, sobrou vagas. Aí todo mundo hoje consegue colocar um carro, porque tem direito a um veículo. E aquela pessoa que não tem carro? Não tem vaga. Ah, mas o dia que eu tiver carro, o dia que você tiver carro, pode ser que tenha uma vaga. Enquanto não chega esse dia, você... Aí a pessoa não tinha carro e alugava para alguém, entendeu? Era assim que funcionava. E aí eu acabei com isso lá. E olha, até hoje deu certo. O condomínio que está aqui na minha carteira, e eu vou lá nas assembleias. Hoje eu já sou mais tratado com carinho, mas no dia dessa assembleia eu lembro que queriam me bater. Teve um cara que veio para cima de mim, um cara segurou, porque já imaginou você mexer numa situação em que a pessoa está há 30 anos, aí você fala que você vai tirar o carro, o cara quer te matar mesmo. Você tem que tomar cuidado com essas assembleias, hein? Faça um virtual. Fala, Rose. Uma pergunta, no caso de vaga de garagem que tem sorteio, né? O condomínio tem condições, é legal o condomínio criar regras, por exemplo, o andar térreo vai ser o sorteio primeiro para aqueles que têm mais de 60 anos ou alguma deficiência, por exemplo, sei lá, você tem 50 apartamentos, aí as pessoas apresentam a documentação antes e cria-se esse tipo de regra. Então, tem prioridades, né, dentro de uma situação assim. Ou seja, o condomínio que não é Detran, que não não tem uma lei, né, vamos dizer assim, cria regras de prioridades no sorteio. Deu para entender, mais ou menos, o que era? Isso é viável? Assim, primeira coisa, não pode ter prioridades, tá? Todos os condomínios são iguais. Mas esse lá tem idosos, tem deficientes, tem pessoas com mobilidade reduzida. A gente vai falar disso daqui a pouco, que é a lei de acessibilidade. Essas pessoas, elas têm o direito de ter uma vaga preferencial. Elas não entram em sorteio, não entram em rodízio, basta elas apresentar a documentação, falando, eu sou uma pessoa deficiente, está aqui o documento, o laudo, e ela tem o direito, você tem que se virar para achar uma vaga boa para ela. Uma vaga na área comum, você não mexe nas vagas privativas, mas você tem que se virar para achar uma vaga que atenda a ela, que seja próxima dos elevadores, perto das rampas, de fácil acesso, que dê a abertura das portas. Mas, Alexandre, eu sinto que tem que me virar, o prédio não tem. Se vira. Porque, assim, a lei fala que a pessoa com deficiência... depende do público do prédio, Rose. Tem condomínio que tem poucas pessoas com acessibilidade, tem condomínio que tem mais. Eu já vi situações em que teve condomínio que precisou comprar até uma área, né? A gente vai chegar nessa questão da acessibilidade, estou vendo as perguntinhas aqui. Mas, em regra, você não pode fazer sorteio, não pode fazer... Pessoas que precisam têm o direito. Você vai fazer sorteio, você vai fazer rodízio com quem não precisa de acessibilidade. Aí, esses entram no rodízio, porque você tem poucas vagas boas, então você tem que fazer um sorteio ali, das que sobraram, né? Para essas pessoas, para que elas façam o rodízio. Fique um ano nessa vaga boa, ano que vem, talvez ela vá para outra, para você não causar nenhum prejuízo para outras pessoas. Vamos lá, Tomás, primeiro, eu vou respondendo. Foi indo? Eu vou chegar mais um pouquinho na acessibilidade, talvez hoje, a gente vai junto. Certo, não, estou aqui. Então, minha dúvida ficou da seguinte forma, teve uma situação uma vez aqui, que uma mulher, ela tinha uma espécie de falta de sensibilidade nos pés, o que não permitia que ela dirigisse direito. E ela queria apresentar um laudo, né, solicitando uma vaga que fosse solta, né, que a gente tem vagas presas aqui também. E o pessoal falou, pelo menos assim, na época que eu lembro, que ela comprou já sabendo que a vaga era presa, né? Então, esse seria um problema dela. Então, como é que seria portado esse caso, Alexandre? Eu teria que correr atrás de uma vaga para ela, solta? Vamos lá. Vocês sabem que eu recebo ligação aqui no escritório? A gente vai falar de vaga de garagem e acessibilidade ao mesmo tempo, porque já está na bota aí o assunto acessibilidade. Se a gente não conseguir falar da lei LGPD, a gente fala no início da próxima aula, fechou?
Mas eu acho muito importante, olha, a acessibilidade, eu tenho um artigo de acessibilidade, eu fui um dos primeiros a escrever sobre acessibilidade. Por que eu fui um dos primeiros? Porque eu estava no Secov e a Dilma, foi na época da Dilma, eu estava lá no Secov, ela é a presidente, e ela baixou o decreto, que é o Estatuto da Deficiência. E eu tive que estudar esse decreto, porque lei nova a gente estuda, e ele foi uma junção de leis, né? E eu falo para vocês, esse meu artigo, ele é premiado, viu? Ele está em todo o Brasil, eu já vi decisões judiciais citando o meu artigo, tem várias revistas publicadas, por quê? Eu peguei a lei de acessibilidade e eu entendi a lei de acessibilidade. E aí é onde vem a ignorância, com todo respeito, de algumas pessoas que auxiliam os síndicos, né? Advogados, inclusive, advogados ignorantes, tá? Eu tenho colegas ignorantes nesse assunto. Tem gente que fala que quem processa condomínio por conta de acessibilidade é porque quer ganhar dinheiro. Ora, eu já tive um caso aqui no escritório em que uma moça pediu... Eu vou responder, Tomás, eu chego lá, peraí. Eu tive um caso, uma moça que me ligou e o filho era deficiente e ela falou que foi num clube de futebol aí, aqui no estado de São Paulo, eu posso falar qual que é o clube, e não tinha rampa lá na entrada desse clube. E o filho era deficiente e tal, se eu podia processar o clube. Eu falei, claro, posso. Ele tem direito à acessibilidade. Aí eu perguntei, quando foi isso? Ela falou, foi há uns 5 anos atrás. Eu falei, como assim? Aí ela falou, não, mas se você precisar, eu levo ele hoje lá e tiro uma foto. Sabe assim, queria ganhar dinheiro, sabe? Com a necessidade do coitado do filho dela, né? Que já é um cadeirante e tem necessidades. Na hora eu falei, olha, eu não sou esse tipo de advogado, procura outro. Ela ficou chateada, ela ficou revoltada comigo, sabe? Gente, assim, eu encampo casos de pessoas que realmente têm necessidade, tá? Quando eu vejo que é frescura, quando eu vejo que é uma coisinha assim que não é verdade, eu não sou esse tipo de advogado. Tem muito colega meu que faz isso, né? Para ganhar dinheiro. Eu não acho correto, né? Porque mais cedo ou mais tarde vai ter uma perícia e tal. Então tem casos de abuso, né? A gente sabe que tem. Mas tem muito caso. Eu vou contar alguns casos aqui para vocês e vai respondendo as perguntas. Tomás, olha só. A gente, entrando aqui na lei de acessibilidade, vocês vão entender, eu vou avançar um pouquinho, mas eu vou respondendo. A lei de acessibilidade é o Estatuto, né, do Deficiente, que é uma lei federal de 2015, né? Opa, voltei. Isso aqui é aquele símbolo. E ela fala o seguinte, o que é acessibilidade? Possibilidade e condições de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações. Olha os condomínios aqui. Transportes, ônibus, né? Informação e comunicação, né? Sabe aquele o cara fica fazendo assim, né? Para quem é deficiente auditivo, e o visual também, né? O visual, sei lá, o cara fala, o outro é a legenda, enfim, o mudo, né? Enfim, desculpa se eu cometi algum gafe aqui. Cada sentido que você tem problema, você tem uma deficiência, né? Então, você tem que compensar aquele sentido. É isso que fala. E olha só, bem como outros serviços e instalações abertos ou privados de uso coletivo, condomínio, prédios públicos, hospital, fórum, shopping, comércio, né? Tem que ter. Privado também. Alexandre, mas o meu prédio é antigo. E daí que seu prédio é antigo? E daí que seu prédio é antigo? Só porque o seu prédio é antigo, você não pode fazer uma adaptação? Como assim? Cadê o respeito ao cidadão, né? Gente, o direito de locomoção, direito de igualdade, direito de inclusão social, só quem é deficiente entende, tá? Inclusão social, o deficiente, ele tem o direito de chegar onde ele quiser, sem barreiras, sem esforço, sem barreiras arquitetônicas. É triste o que acontece no Brasil. As pessoas só pensam no seu próprio umbigo. Ser humano é egoísta, né? Muita gente que se diz aí religioso e não sei o quê, chega a essas horas, está pensando no seu carro, está pensando no seu próprio umbigo. E aquela pessoa que precisa da acessibilidade? E eu fico muito nervoso, e eu vou contar para vocês um caso que eu tenho aqui no escritório que me deixou muito transtornado. Eu tenho um aluno que desculpa, eu tenho um cliente que ele era um jovem, casado, comprou um apartamento de uma construtora modesta, e ele era saudável. E ele estava de moto e tomou um tiro, foram assaltar ele e a bala ficou alojada na coluna dele. Ele ficou tetraplégico, porque o calor da bala que deixou ele tetraplégico.
Esse meu cliente, ele é jovem, é um pecado, uma pessoa jovem, sabe, saudável. Acabou a vida do cara. Aí ele me procurou, na verdade foi a mulher dele, na época ele separou, tá? O caso dele, se eu contar a história toda dele aqui, vocês vão chorar, eu vou contar só algumas partes. Aí ela me procurou na época porque o condomínio, ele comprou um apartamento no segundo andar. O primeiro andar, ok, é aqueles prédios assim, um pouquinho, né, popular, assim, então é primeiro andar, já no térreo, e o segundo andar já é o primeiro, entendeu? Tem a escadinha. E ele comprou no segundo, porque ele era saudável. Aconteceu o acidente, ele chegou pro síndico dele, ele falou assim, olha, a esposa dele, eu preciso de uma acessibilidade, né? Aí ele falou, mas você comprou, foi a pergunta do Tomás, você comprou assim? Mas, amigo, quando eu comprei, eu tinha as duas pernas, eu andava. É que se eu contar todas essas mulheres já estão olhando aqui para ele, olha, vocês vão chorar. O caso é triste mesmo. Aí, eu fui lá, viu? Eu sou advogado que eu vou até o cliente, viu? Dependendo do caso, eu vou lá, eu investigo e tal. Ele é da região de Osasco, esse meu cliente, tá? Aí ele comprou tal, aí o síndico, ele tinha o carro da mulher, a mulher era saudável, que nem ele e tal, e muitas vezes ela parava no estacionamento, e ele é pesado, homem, né? E o que que acontece? Ela não consegue carregar ele no colo, né? E aí ela pedia para algum condômino carregar ele no colo. Vocês têm noção? Ela chegava às vezes à noite, ele chegava de fisioterapia e tal, e às vezes tinha que depender da boa vontade de alguém, sabe assim? De ficar dependendo. Ele chegou a dormir no carro algumas noites, entendeu? Junto com a mulher, né? Ela ficou lá acompanhando ele. Eu falo para vocês assim, vocês não acreditam? E o síndico, nem aí com a hora do Brasil. Aí, muito sacrifício, muito esforço. Ele tinha um filho, tá, pequenininho, e aí às vezes ele ficava no apartamento, né, cadeirante, não tinha acessibilidade, ele subia na escada de colo. E ele não conseguia brincar com o filho na área comum, tá? Então ele da janela, o filho dele queria brincar, a mulher às vezes estava trabalhando com pessoas humildes, não tem com quem deixar a criança, né? Perdeu um bom período com o filho, tá? Então, assim, a gente conta tudo isso no processo. E aí tem uns juízes aí, uns colegas aí que acham que a gente está inventando história, né? Tudo isso aconteceu. Aí, o condomínio vai construir o elevador para o cidadão. Vamos lá. Aí eles construíram um elevador que só atendia o andar dele, o segundo andar. Aqueles elevador pequenininho, né? É uma coisinha bem, bem pequenininha mesmo, assim, é só dar para ele, né? Ele entra e tal. Chegou na assembleia, levou uma engenheira, arquiteta, engenheira, e ela falou assim, olha, esse projeto de elevador só vai atender o apartamento dele. Sabe o que o síndico fez? Passou o sabão nos condôminos, falou, não, esse projeto amanhã pode atender outro do andar de cima, do outro, sabe assim? Mentira! Aquele elevador, ele só atendia, ele era para aquele andar, né? Elevador exclusivo. E os condôminos aprovaram, porque alguns condôminos achavam que poderia chegar nos próximos andares. Então, teve um problema na Assembleia. E o nosso cliente, ele só falou uma coisa para o síndico, eu quero acessibilidade. Ele não pediu elevador, ele não pediu rampa, ele não pediu nada, ele só falou, eu quero acessibilidade. Até dava para fazer uma rampa externa, você já viu aquelas rampas externas? Do lado do prédio, dava para fazer. O que não dava era para passar no meio, que era bem apertadinho o corredor, né? Pois bem, foi feito o elevador. Foi feito o rateio. Ele teve que mexer na sacada dele, tá? Ele teve que tirar a sacada, contratou um projeto, adaptou a sacada para receber o elevador. Sem dinheiro, tá? É imóvel financiado. Pessoa pobre. Aí, o síndico vem com um advogado, depois que o elevador estava lá. Detalhe, ele participou do rateio do elevador, tá? Ele não pediu nenhum favor, tá? Ele também é condômino, ele paga em dia o condomínio, mas ele participou do rateio. Aí, um belo dia, aparece um síndico com um advogado para ele assinar um documento falando que ele tinha que pagar a manutenção do elevador. Gente, vocês sabem quanto custa um elevador se ele quebrar? Um cara que ele é aposentado, a mulher dele trabalhava. Então, assim, com criança, imóvel financiado. Aí vieram com uma conversa que ele podia trocar o apartamento com o de baixo. O imóvel dele era financiado. Como é que ele vai trocar o apartamento com o imóvel financiado? Não está quitado. Enfim, vieram empurrar para ele uma manutenção. Quando eles vieram empurrar para ele uma manutenção, eu falei, eu vou entrar com a ação. Eu fiquei com esse caso no meu escritório, só segurando. Eles estão te dando elevador? Então tá bom. Aí a gente entrou com a ação. Entrei com a ação no Fórum de Osasco. A juíza do Fórum de Osasco, para fazer audiência
na sala da senhora juíza, tinha que subir escada. Detalhe. Vocês já viram isso? Vai lá no Fórum de Osasco. Tá? Uma vergonha o Fórum de Osasco. Eu posso falar, está gravado, mas eu vou falar mesmo. É uma vergonha o Fórum de Osasco. Vergonhoso. Eu teria vergonha de ser juiz no Fórum de Osasco com aquela escada. E aí, a juíza, para quebrar um galho, ela desceu para fazer audiência com a gente, que era um cadeirante, no terra, ela pediu emprestado. Nesse ponto, ela foi sensata, né? Se Maomé não vai até a montanha, né? Então, ela fez o papel dela, de juiz, a obrigação dela, nada mais que isso. E essa juíza, eu acho que ela era da área criminal, se não me engano. Porque não me parecia que ela entendia alguma coisa sobre acessibilidade, sabe? Às vezes tem uns juízes assim, né? Que é de outra área, enfim. Aí, eu levei esse cidadão na Assembleia, ele foi tão humilhado na audiência, vocês não têm noção, porque ele era um cara quieto, sabe? Esse cara do bem, sabe? Ele nem abria a boca. E o síndico lá, não, porque ele está querendo ganhar dinheiro do condomínio. Eu falei, meu senhor, olha a situação dele. Ele quer não pagar a manutenção dele. Não é que ele não quer pagar a manutenção do elevador. Ele quer pagar em forma de rateio, sabe assim? Porque, sabe, gente, se eu for falar para vocês quanto custa a manutenção, a gente fez as contas. Sabe quanto dava por condômino? R$1,07. R$1,07. E eles brigando. Olha onde vai a avareza do ser humano, né? Olha onde vai a avareza. E eu falava para a juíza, eu falei, excelência, a gente só não quer pagar manutenção, ele já teve despesa. E não, porque o cara quer arrancar dinheiro. Ele, só para vocês terem uma ideia, o condomínio trocou de advogado. Eu acho que o advogado que estava não aguentou. Ele, aí entrou uma outra advogada, falando um monte de bobagem. Eu tive que me segurar para não perder a paciência com ela. Moral da história. A juíza marcou uma perícia. Foi o perito. O perito chegou lá, perito super debochado, sabe? Um perito nem aí com a hora do Brasil. Eu falei, senhor perito, esse elevador, ele falou, esse elevador não é o elevador de um prédio normal, porque ele tem que ter fosso, tá? Esse elevador não serve lá em cima. Eu falei, senhor perito, se o senhor colocar isso no laudo, eu perco o processo, porque a juíza já está fazendo uma confusão danada. Se você falar que esse elevador não chega até lá em cima, ela vai achar que ele tem que pagar o elevador. E eu falando com o perito, sabe, assim, tentando sensibilizar ele, eu falei, pô, a gente tem que achar uma solução para o cara, né? Ele só não quer pagar manutenção do elevador. Posso contar uns bastidores aqui? O elevador travou com ele dentro, o síndico não pagava manutenção de pirraça. Teve uma vez que ele estava descendo e a manutenção era tão porca nesse condomínio que eles tinham que lacrar a porta, né? Porque é só ele que abre. Aí tinha crianças brincando, quase que ele esmaga na hora de descer. Olha que perigo. Só os bastidores, tá? E aí, chegamos no fim dessa história, veio o laudo. E o laudo, o perito falou que o elevador dele... Aí eu fiz o perito tirar foto de tudo. Ele não queria entrar no apartamento dele. Aconteceu uma cena tão engraçada que o perito ficou preso no elevador. Foi muito engraçado. Eu dava risada. Eu falei, vai, toma, parece... né? Eu falei, falou que não... Então vai, agora sobe aí, amigão. Você não falou que o elevador... Vai... Você quer que ele te ajude? E aí ele começava a ajudar o perito. É aquele botão, tá todo atrapalhado o perito. Todo atrapalhado. Levou 1 hora para chegar lá. Vocês sabem como é que ele faz para pegar Uber? Esse meu cliente? Sabe, eu falei Uber de novo, desculpa. Ele chama Uber, táxi, qualquer aplicativo, tá? Qualquer profissional. Eles chegam no prédio, eles fazem a pegadinha. Sabe qual é a pegadinha? Ele fica escondido atrás de uma árvore. Aí, na hora que entra, ele fala para o zelador fechar o portão correndo. Na hora que ele aparece, aí o cara quer ir embora, porque tem muitos motoristas que não levam cadeirantes. Vocês sabiam disso? Eu conversei com um cadeirante semana passada. Eles têm que fazer a pegadinha, porque o cara não leva, vai dar trabalho, carregar, desmontar. Olha os percalços que esse cidadão passa. Esse cidadão se separou da esposa, a esposa não segurou, não aguentou, coitado. Muita, né? Separou, foi sozinho, aí a mãe dele tinha que ajudar ele. Uma situação muito triste. Bom, vamos contar o final feliz dessa história, pelo menos. Chega de tristeza. A juíza não deu danos morais, tá? Detalhe, ele foi chamado de picareta, tá? Nas redes sociais do condomínio, tá? Escreviam nas redes sociais que ele era picareta, que ele queria arrancar dinheiro do condomínio, etc, etc. Eu fui na audiência com a juíza e eu falei, olha, ninguém quer dinheiro, não. Eu só não quero fazer... Sabe qual foi a minha proposta na audiência? Ninguém quer indenização, danos morais, quer nada. Apesar de ele ter sido chamado de picareta, tá? Um cadeirante, tá? Ser chamado de picareta. Eu só quero que o condomínio pague a manutenção junto... Rateio, tá? Só isso.
É só isso que eu quero. Eles não aceitaram essa minha proposta. Falaram, eu não quero honorários, não quero, excelência, nem honorários me dá. Tá bom? Se isso for uma despesa para o condomínio, eu não quero nem meus honorários. Eu só quero o que é o direito desse cidadão. Não aceitaram o meu acordo. Aí, pasmem, aí a juíza deu a sentença. O que ela deu? Não deu danos morais, porque ela falou que quem chamou ele de picareta não estava identificado no WhatsApp. Eu falei que ele dormia lá na garagem e ela falou que a gente não provou, né? Tinha um monte de prova lá, mas ela falou que não provou. O elevador não serviu o apartamento, só serviu o apartamento dele, mas ele ficou provado que a Assembleia, todos acharam, ele também foi vítima, que enganaram, falaram que ia servir outros apartamentos, mas enfim, acessibilidade para ele. Vocês sabem como é que eu ganhei esse processo? Porque a juíza quase deu perda de causa, essa juíza aí. Eu adoraria falar o nome dela. Eu ganhei porque eu falei assim, engraçado, o elevador é só para ele. Presta atenção nisso. O elevador é só para ele. Sabe aquele... E o prédio, ele é adaptado, né? Ele tem corrimão desde a entrada, tem rampa. O prédio, ele tem adaptação. Mas quando chega nos blocos, não tem. Vocês entenderam? Ó, presta atenção na aula. O direito de acessibilidade é desde a porta até a rua. E da rua até a porta. Ele tem que chegar e sair com segurança. Ele não pode sair no colo, alguém pode cair com ele no colo, ele tem que ter um corrimão na altura, com segurança. Tem norma que fala segurança, não é qualquer rampa que você vai fazer, não é qualquer, entendeu? Com independência, ele tem que ir sozinho, entendeu? Um dia ele tem alguém para acompanhar, outro dia ele não tem. Estou falando da lei de acessibilidade, tudo na lei de acessibilidade nesse exemplo. E aí a juíza dá uma sentença, e aí, graças a Deus, eu já vi que a gente estava quase perdendo o processo, eu falei, ó, se ele paga o corrimão que enferruja, se ele paga a rampa, se ele paga a manutenção. Por que o elevador ele tem que pagar com exclusividade? Se tudo aqui no prédio que é acessível, ele também paga. Aí ela viu esse meu argumento. Aí ela não teve para onde ela correr. Aí ela, na sentença, ela colocou que ele também paga, então por isso ela entende que todo mundo tem que pagar pela acessibilidade. Porque virou uma coisa egoísta. As pessoas olhavam o elevador, eu tenho que pagar para o cara? Era isso. Essa é a mentalidade do ser humano, tá? Ele não tem aquele negócio solidário, sabe assim? Pô, o cara é cadeirante, pô, que bom. Sabe, se eu visse um elevador no meu prédio para um cadeirante, eu ficaria feliz, eu aplaudiria. Eu falaria, nossa, que lindo. Olha, deram acessibilidade para o cara. Mas foi o condomínio que pagou. Poxa, que orgulho, eu gostaria de fazer isso, o bem para o próximo. Vocês não gostariam de fazer o bem para o próximo? Por que o ser humano é assim? Né? Ninguém quer fazer o bem para o próximo. A gente quer lascar o próximo. Né? Esse é o homem, né? Quer lascar o próximo. É isso que já estava... Entrou pandemia, saiu pandemia, morreu muita gente, e o ser humano continua exatamente igual. Essa aula é meio que um desabafo, né? Porque esse caso é emblemático. Bom, eu fui para o tribunal. Por que eu fui para o tribunal? Porque eu quis? Não. Eu me conformei com a sentença. Aí eu falei, tá bom, ele não vai pagar manutenção. Vocês sabem quem recorreu para o tribunal? Adivinha? Condomínio. Porque o síndico tem que dar explicação para os condôminos da manutenção do elevador. Olha que absurdo. R$1, se não me engano, 7 ou 9 centavos. R$1 por morador. Bom, chegou no tribunal, eu fiz a sustentação oral no tribunal. O advogado do condomínio nem foi. A minha sustentação oral foi mais ou menos essa aula. O que eu estou falando para vocês, eu falei com os desembargadores. Sabe o que aconteceu? O desembargador virou para mim e falou assim, doutor, eu vou pegar esse seu caso e vou transformar aqui no livro da jurisprudência do tribunal, porque é um absurdo isso que acontece. Esse caso meu virou uma jurisprudência, tem algumas jurisprudências que vão parar no livro do tribunal. Algumas, tá? Não é todas. Aqueles casos mais emblemáticos. Ele falou, eu faço questão que vocês anotem essa jurisprudência aqui no tribunal. Porque se acontecer mais um caso igual a esse, pelo amor de Deus, né, gente? Acessibilidade. E foi o que aconteceu. Eu tenho esse acórdão, se vocês quiserem eu mando, ele é público. Transitou em julgado. Deu uma sucumbência lá. Sabe que eu tenho ganho de sucumbência? Se vocês for dar, eu tenho uma sucumbência lá. R$1.000. Porcaria de R$1.000. Aí subiu para o tribunal, mas só tem sucumbência porque a juíza deu, tá? Enfim. E aí, quando eu fui para o tribunal, majorou para R$16. Eu ganhei R$1.016. Não tô nem aí. Capaz de eu pegar esse dinheiro e depositar na conta desse meu colega aí. Eu fiquei muito sensibilizado por causa dele, né? Capaz que eu faça isso mesmo. Eu estou cobrando meus honorários por conta do condomínio. Porque o condomínio foi até as últimas consequências. Eu faço questão de todos os centavos. É por isso que eu estou cobrando.
e eu vou depositar na conta dele quando eu receber os honorários. Porque eu acho que é o mínimo, né? É o mínimo que a gente tem que fazer por um deficiente. Gente, assim, desculpa até ir pro lado da emoção, mas esse caso mexeu muito comigo aqui no escritório. Eu acho que a gente tem que ter dignidade. Eu tenho outros clientes que têm acessibilidade. Eu tenho o senhor... Ah, eu ia falar o nome dele. Eu tenho um senhor que ele pede acessibilidade no prédio e o síndico acha que ele quer gastar dinheiro. Pô, é a saúde dele. A saúde, ele não tem força na perna. Foi feito perícia esses dias. A perita achou tudo, degrau. Aí ela mandou ver, né? Quer dizer, vai sair mais caro. Por que não fez? Né? Fez antes. Isso é para... Eu estou dando esse choque de realidade para vocês, porque, gente... Presta atenção no deficiente, e não é só o deficiente físico, ó. A lei, ela fala, o que é mobilidade reduzida? Mobilidade reduzida é idoso. Vocês vão ficar velhos um dia? Alguém aqui vai chegar a 90 anos, 80, 70? Deus queira, né? O idoso não consegue subir tanta escada, ele vai ter um corrimão, ele precisa ter alguém que abre a porta, né? Às vezes, você teve um caso em Minas que o porteiro não queria abrir a porta para a pessoa entrar, porque ele ia largar a portaria, não dava para abrir, sei lá, não dava para fazer alguma coisa ali. Gestante, as mulheres que sabem, né, como elas sofrem quando elas estão gestantes, lactante, pessoa com criança de colo e pessoas obesas, tá? A obesidade é um problema, né? A pessoa obesa, ela não consegue passar por qualquer local, ela não consegue sentar em qualquer assento, tem que ser um assento reforçado, ela não consegue passar por qualquer... ela tem que ter uma necessidade, né? Tudo isso está na lei. Aqui, aqueles sinais que a gente sabe, os clássicos, né? O que o condomínio tem que fazer? Ele tem que eliminar as barreiras arquitetônicas. Então, se tem um obstáculo, ele tem que eliminar esse obstáculo, ok? E não é aquelas rampas assim, sabe? O cara vai jogar uma corda, vai fazer rapel, pelo amor de Deus. Tem uns síndicos que fazem, eles querem economizar e faz qualquer coisa. Gente, tem norma técnica para isso. A norma 9050 da BNT, ela fala qual que é o ângulo da rampa, ela fala o corrimão, a altura do corrimão. Às vezes, falta vocês pegarem uma pessoa para dar uma geral no prédio de vocês. Olha aqui, fala para mim, você sabia que valoriza prédio quando tem acessibilidade? Vocês sabiam disso? Tá cheio de gente que é cadeirante, e tem dinheiro, viu? São gente ricas, viu? Pessoas que têm grana, graças a Deus. E elas conseguem, elas não acham prédios adaptados para morar, né? E são pessoas honestas, pagam tudo certinho. Vocês têm que eliminar as barreiras. O acompanhante tem direito, tá? Sabe o caso do carro? O acompanhante, às vezes, tem que dirigir para o cego. O cego deficiente visual pode ter carro? Pode. Lógico que pode. Só que alguém vai dirigir para ele, né? E essa pessoa que vai dirigir vai estacionar na vaga de deficiente. Vamos para as perguntas, vai. Vamos embora. Marlene. Ó, desculpa, tá? Eu faço esse caso, mas é para dar esse choque de realidade, tá? É um choque de realidade. Não, mas... Eu vejo desse... É legal. Eu falo assim, ó, eu falo que é muito interessante isso, porque eu tenho um cadeirante no condomínio e nós ficamos com o nosso elevador, né, de acessibilidade 3 anos parado. Nossa, coitado. Então, você imagina o desrespeito que é com a pessoa que tem essa dificuldade. Não para só no cadeirante, para no idoso, para nas pessoas que às vezes estão levando alguma coisa de mercado que recebe na porta, principalmente com essa situação de pandemia. Mas a minha pergunta mesmo é referente a gente hoje tem essa situação de carro, né? Se você tiver alguma coisa, você tem um carro mais barato, aquela coisa toda, mediante um documento. E eu tive algumas pessoas me perguntando justamente isso. Ah, mas isso eu tenho vaga garantida só por ter esse problema? É o que eu queria saber. Sim, a acessibilidade, ó, a lei de acessibilidade, ela fala assim, olha aqui na tela. Ela fala o seguinte, percentuais, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, a lei municipal, quando eu publiquei o artigo, lá para 2016, era na época do Haddad, era antes. E o Haddad, ele deu preferência para as bicicletas, tá? Então, bicicleta tinha 5% e cadeirante 1%, tá? Eu não entendi, tá? Aí eu fiz uma crítica no meu artigo, aí veio o Dória. Ó, não tem nada contra político, eu não gosto dos dois, tá? Já para deixar claro aqui. E aí o Dória, eu não sei se alguém leu esse artigo, porque ele correu a arrumar esse negócio aqui, ó. Aí ele colocou uns percentuais mais próximos, pelo menos. Por exemplo,
prédios com até 100 apartamentos tem que ter uma vaga especial e uma vaga para idoso. Assim, né? Já começa errado, porque idoso, aqui fala em números, né? Em quantidades, não é em percentuais, tá? Aqui embaixo já começa a falar em percentuais. Porque assim, os percentuais, a lei fala, os percentuais são mínimos, não são máximos. Aí o equívoco dos síndicos. Isso daqui é o mínimo. O mínimo tem que ter uma vaga. E qual que é o máximo? Marli, quantos cadeirantes tem no seu prédio? Quantas pessoas que realmente precisam de acessibilidade, que comprovaram, não estou falando o picareta, esse é picareta, o cara que vai lá, faz um cambalacho, tem uma saúde boa. E, ó, cuidado, hein, não vamos julgar, tá? Às vezes a pessoa não consegue fazer esse movimento aqui, ó, rotacional. Eu tive um cliente que ele tinha um negócio na coluna, não sei explicar, mas ele sentia dor quando ele fazia esse movimento, não é gostoso fazer esse movimento. Então, para ele sair do carro, ele tinha que se... Isso é sofrimento. Então, não pode ter sofrimento. Então, eu não estou falando dos picaretas mesmo, porque tem um povo aí que sei lá, viu? Eu estou falando de quem realmente merece. Você tem que pegar o laudo. Você é médica, então passa para alguém que seja consulta um médico, assim como a gente consulta um engenheiro, consulta um clínico geral, um ortopedista, não sei. Ó, ele tem acessibilidade? Pô, realmente ele tem. Porque o Detran também tem uns laudos lá, uns critérios, mas eu não confio muito, não. Tem. Então não tem discussão. O cara é acessível. Ah, mas ele anda. Tá, mas por dentro ele sofre, entendeu? O visual, não é só o visual, esse que é o problema dos condomínios. A cadeira de roda ninguém discute. Mas o cara sai andando da Assembleia e fala que tem acessibilidade, fala, esse cara é safado. É esse que é o X da questão. Você precisa ter o documento, tanto válido, tanto atualizado. Se você quiser pedir um laudo atualizado, esse documento é antigo, será que você ainda tem essa patologia? Não dá para você atualizar com o seu médico? Faz assim, provisoriamente eu vou te deixar a vaga, mas por favor, atualiza, me traz o documento para a gente consultar, só para conferir, porque às vezes tem morador que reclama e tal. Então, assim, se a pessoa te trouxe o documento, você tem que se virar para achar a vaga. E se virar é no bom sentido. Pô, se tem um cara lá que está com o carro numa vaga boa e o cara é saudável, é justo. Então, tem que chegar para esse cidadão e falar, olha, amigo, primeiro que as vagas são coletivas. Então, assim, tem que fazer uma reserva de espaços para as pessoas com mais necessidades, perto dos elevadores. Você sabe quais são as melhores vagas. Então, já deixa lá um ambiente, não deixa uma vaga. É uma vaga. Não. Pode ser 10, pode ser o quantas você conseguir, entendeu? Aí você deixa reservado, faz ali a seleção, quem tiver manda documento, não deixa a pessoa se expor em assembleia. O que eu mais vejo, gente, por favor, né? Teve um cara, um cliente foi numa assembleia, ele falou que os caras ficavam xingando ele lá de trás, seu safado, é humilhante para quem tem necessidade, sabe? A pessoa não tem nem que ir para a assembleia, na minha opinião, ela tem que só mandar os documentos para o síndico e resolver internamente. E acabou, essas pessoas têm acessibilidade. Bom, tá o selo no carro lá, pô, entendeu? Coisa de, sabe, já começa a virar egoísmo. Aí você faz o samba das cadeiras. Dá para fazer, tá bom? Dá para fazer. Vai mexer com alguém que não vai gostar? Sim, vai mexer, mas é em prol de uma pessoa que precisa. Eu recomendo fazer uma assembleia anualmente, fazer esse cadastro, selecionar as pessoas. Ao longo do ano, eu já deixo umas vaguinhas lá, mais ou menos, engatilhada, ou vai fazendo um rodíziozinho ali, mais periódico, de acordo com a necessidade, para você não ter problema, tá bom? E perdeu a acessibilidade, porque a acessibilidade pode ser transitória, né? A pessoa quebrou a perna, ela colocou o gesso, aí depois ela ficou saudável, né? Para que ela vai ficar com a vaga? Ela já está saudável, então volta para a vaga que não precisa. Bom senso, simples bom senso, tá bom? Essa é a resposta para isso. Estatuto do idoso. 5, vai acabar a aula, vou acabar no tempo. 5%. O estatuto fala 5%. Estatuto do idoso. Idoso é 60 anos, tá? Já é idoso. É isso, gente. A gente pode complementar alguma coisinha na próxima aula. Prédios antigos, lembra que eu falei? Já existentes, prédios já antigos. Assegurar percentual mínimo, o que eu acabei de falar, mínimo, não é máximo. Máximo é o que o público que você tem. Cada prédio é de um jeito. É vedada a cobrança de adicionais para as unidades. Eu falei isso no meu processo. No caso, é a consultora, que não pode cobrar um adicional, tá? Gente, deixa eu fazer as perguntinhas e a gente encerra. Marilza, vamos lá. Então, aqui nós temos 4 elevadores, né, para cadeirante. Mas agora eu fiquei na dúvida, né, porque o senhor falou que também as pessoas obesas, idosas, também incluem nessa de acessibilidade.
Só que aqui o síndico travou os nossos elevadores, não entra, porque, engraçado, nós temos 4 elevadores para a cidade, mas não temos nenhum cadeirante. Né? E os outros, como não são cadeirantes, não pode usar o elevador. Então, mas você viu ali a tabelinha que eu fiz? Essa tabelinha aqui, ó, esse sinal aqui, ó, todos que são acessíveis, ó, gestante, mulher com lactante, né? Aqui é com pessoas com audição, né? Eu vou falar o deficiente visual, a pessoa obesa, o cadeirante, a pessoa, ó, o deficiente visual, com o cachorrinho aqui, ó, não é? O senhor de idade, ó, com a bengalinha, ó, a pessoa com o pé quebrado aqui, ó, tá aqui, ó. Então, assim, é lei, é direito, e se você não der, a pessoa vai processar e vai ganhar. Gente, é um direito, tá na lei, é cidadania, é respeito, é dignidade, é amor ao próximo, tá? Por favor, meus alunos, eu não quero passar vergonha com os meus alunos, tá? Ó, orientações sobre a pandemia, eu tô falando durante as aulas, eu vou pular esse slide, a gente vai falar do LGPD na próxima aula, fechou? Porque eu quero falar um pouquinho, como eu mandei o artigo do LGPD, hoje, eu mandei no WhatsApp, depois vocês imprimem, tá no site aí bacana, eu posso fazer propaganda assim, site bom, tá bom? Eu tenho o Síndico.net, é um site muito, tem curso de síndico profissional lá, não tem problema. E ela tem um conteúdo bastante legal, eu tirei de lá, então os créditos são deles, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham adorado a aula e pensem nas pessoas com deficiência. Nas próximas aulas, se ficou mais alguma dúvida, porque fica a dúvida mesmo. Eu tenho um caso assim, assado, a gente conversa no comecinho da próxima aula. Cheguem cedo, se vocês chegarem ali no horário, 5 minutinhos antes, a gente bate um papinho de alguma dúvida que vocês ficaram, tá bom? Eu vou encerrar a aula por causa do horário. Se alguém quiser fazer mais alguma perguntinha, faz fora da gravação. Eu vou parar a gravação agora. E aí, quem quiser mais uns 5 minutinhos de perguntinha, estou aqui às ordens, tá bom? Boa noite. Quem estiver já no seu horário, nos vemos depois. Até mais. Vou encerrar a gravação agora.